quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos em uma iniciativa do SESC São Paulo. Damos continuidade ao ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do Fritabira, Festival Literário de Itabira. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e até mesmo com anônimos. Para tanto, está conosco hoje na tela Leandro Garcia Lima, pós-doutor em letras, pós-doutor também em teologia, professor adjunto de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Leandro tem experiência na área de letras com ênfase em teoria literária e literatura brasileira, atuando principalmente em epistolografia, crítica epistolográfica, interdisciplinaridade, modernismo, cultura e comparatismo. Leandro, seja muito bem-vindo, obrigado por sua participação aqui nesse ciclo sobre a obra epistolar de Drummond. Fábio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção e saúdo não só a você, mas também a todos que estão na organização, na logística do evento, na logística das gravações dessas entrevistas e especialmente saúdo a quem vai nos assistir, quem vai ouvir o nosso papo. É um prazer, diria que é um prazer epistolar estar conversando aqui sobre a epistolografia de Carlos Drummond de Andrade. Quais foram as suas principais impressões da leitura de correspondência de Drummond com Alceu Amoroso Lima? Olha, eu organizei a correspondência entre Drummond e Alceu Amoroso Lima em 2012 e 2013. Foram 2 anos que eu fiquei nos arquivos. Por quê? Porque as cartas de Drummond para Alceu estão em Petrópolis, que é a casa, o arquivo do Alceu fica em Petrópolis, no interior do Rio. E o contrário, né? As respostas de Alceu Amoroso Lima para Drummond estão no Rio de Janeiro, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, eu passei 2012, 2013, 2 anos para poder organizar, saber o que tinha, fazer um inventário, transcrever essas cartas
Em 2014, o resultado disso foi a publicação desse livro, que é o livro que se chama Drummond e Alceu, publicado pela editora da UFMG, onde nós trazemos a reunião de todas essas cartas. Inicialmente, eu assim fiquei muito satisfeito, por quê? Porque Drummond era um bom escritor de cartas, era um bom epistológrafo. Ele era do tipo, como é próprio da geração modernista a qual ele pertencia, que era uma geração que não deixava carta sem resposta. E para eles, a carta, a correspondência, não era apenas para dar notícia, recados, informações. Eles usavam a carta, a correspondência para pensar, para pensar. Então, a correspondência para eles era um verdadeiro laboratório de ideias. E, nesse sentido, a correspondência inicia, do ponto de vista temporal, no final dos anos 20, 1928, Drummond, muito jovem, morando em Belo Horizonte, já tinha saído de Itabira, já estava morando em BH, e Alceu, que era o principal crítico literário da época, o principal crítico literário do modernismo, morando no Rio de Janeiro. Então, na verdade, era um poeta jovem, de Minas Gerais, que ainda não tinha publicado o seu primeiro livro, que seu primeiro livro só vai sair em 1930, 2 anos após o início da correspondência, e se correspondendo com o principal crítico literário do Brasil na época, mas Drummond já enviando os seus primeiros poemas, ainda não editados, ainda não publicados, para o crítico Alceu Moroso Lima entender, comentar, né, enfim, criticar. Então ele vai usar essa primeira fase da correspondência para literalmente pensar não só o modernismo, mas pensar a sua poesia e principalmente para discutir com o Alceu questões ligadas ao existencialismo, uma questão religiosa, que aí realmente eu acho que é o ponto alto e mais rico dessa correspondência. Qual é o período que compreende essa troca de correspondência, hein, Leandro? Vai de 1928 até a morte do Alceu em 1983. Eles se correspondem durante muitos anos, então começa no final dos anos 20, vai até o início dos anos 80, e no caso, mesmo morando ambos na mesma cidade, né, porque aí na década de 30 vai morar no Rio de Janeiro, Alceu já morava no Rio, mas mesmo morando no Rio, eles não deixaram de se corresponder, conforme eu falei. Se era só para dar recado, isso aí uma ligação telefônica fazia. Então, eles não usavam a correspondência apenas para recados. A correspondência realmente é para pensar. Estamos falando de escritores. E escritor, ele tem necessidade do papel, vamos dizer assim, né? Ele precisa pensar no papel. E era o caso realmente de Drummond e Alceu. Tinha alguma frequência, foi um período bem longo, né? Tinha alguma Foi. frequência dessa troca? Olha, variou muito, porque o que acontece? A maior intensidade foi justamente nessa que eu chamo de uma primeira fase da correspondência deles, que ainda estamos com o Drummond morando em Minas Gerais, morando em Belo Horizonte, e essa fase é a fase que ele, Drummond, está com mais, eu poderia dizer assim, problema de cabeça, ou seja, ele está muito depressivo, engraçado, muito jovem, mas extremamente depressivo, extremamente desejoso de entender a vida, passou por um trauma muito grande, que foi a morte de um filho dele, que morreu criancinha ainda, pequenininho, e Drummond extremamente agnóstico, ou seja, não era um ateu, vamos dizer assim, na perspectiva do ateu, aquele sujeito que não crê absolutamente em nada. Não, era um agnóstico, mesmo porque acredito até que pela formação dele, a vivência inicialmente no interior de Minas, então ele não consegue se deslocar 100%, desacreditar 100% de Deus, mas era um agnóstico, acreditava em alguma coisa, acreditava numa força superior. E Alceu era apenas o crítico literário mais importante do modernismo, mas era também um intelectual católico, era o líder, digamos assim, da intelectualidade católica leiga daquele momento. Então ele vê em Alceu a pessoa mais adequada para discutir essas questões, discutir dúvidas existenciais, questões ligadas ao catolicismo, e Alceu tenta, de todas as formas, convertê-lo de uma vez por todas ao catolicismo praticante, vamos dizer assim, o que não consegue. Mas isso não impediu a amizade dos dois, muito pelo contrário. Então, nessa primeira fase que eu estou chamando, dessa fase desse Drummond mais contemplativo, né, e muito duvidoso da existência, a correspondência era praticamente assim, uma vez por mês, em alguns casos chegou até 2 cartas por mês. A partir do momento que essas questões eu acho que vão se resolvendo na cabeça dele, ele se muda para o Rio de Janeiro, fica mais ou menos uma vez por mês, às vezes 40 dias,
Teve época, teve ano, eles passaram um ano inteiro sem se corresponder, um ano inteiro, então variou muito a partir, eu diria, dos anos 40, 50. Mas final dos anos 20 e anos 30 era praticamente uma carta por mês. E demonstra aí uma proximidade intelectual bem evidente, né? Não só uma proximidade intelectual, mas também eu diria que uma proximidade de espíritos e uma amizade que foi realmente muito grande, verdadeira mesmo. É, mais algumas décadas adiante, nos anos 50, por exemplo, a filha do Drummond, a Maria Julieta, foi aluna do Alceu na Faculdade de Letras, na PUC do Rio. Então, é uma outra um outro momento dessa admiração da amizade dos dois, pelo fato do Alceu ser professor da filha do Drummond. E em várias cartas, a partir dos anos 50, até praticamente a morte do Alceu em 80, o Alceu sempre fala da Maria Julieta para o Drummond, ou seja, sempre pergunta, e ele chama a Maria Julieta de minha eterna aluna, e a Maria Julieta chamava ele de meu eterno professor. Então você percebe que havia realmente assim uma amizade entre famílias, inclusive, realmente uma cumplicidade, a ponto de o Alceu continuar muito católico, extremamente convicto no catolicismo, Drummond nem um pouco, e isso nunca foi impedimento para a amizade entre ambos. Então, Uhum. era comum na década de 20, década de 30, vamos dizer assim, essa questão também de uma aproximação com o crítico, com a crítica literária, porque era o caso, eram escritores jovens, poetas jovens, de um estilo literário, no caso, o modernismo, igualmente jovem no Brasil. Então, esses escritores queriam literalmente um lugar ao sol, ou seja, eles queriam ser vistos pela Uhum. crítica, eles queriam ser comentados pela crítica, ainda que a crítica literária falasse mal deles. Nunca foi o Uhum. caso do Alceu, que o Alceu sempre teve uma imensa admiração pela poesia do Drummond. Mas esse Uhum. movimento de aproximação dos críticos sempre foi algo muito normal com a imprensa. Então, assim, eu acho que foi um movimento natural a aproximação do Drummond com o Alceu na década de 20, né? E foi por ideia de Mário de Andrade. Foi o Mário de Andrade que deu um cutucão em Drummond para que Drummond entrasse em contato com o Alceu. Uhum. Ô, Leandro, a gente está falando de quase um século atrás, né? Quando essas trocas começaram, vamos dizer Exato. assim. Como é que você vê essa correspondência como fonte para quem está estudando literatura? Ah, olha, eu vejo como realmente assim, uma fonte muito interessante de pesquisa. Eu gostaria de abrir um parênteses necessário para dizer que, para quem nos assiste, na área de letras, né, por exemplo, sou professor de teoria literária, dou aula na Faculdade de Letras da UFMG, como professor de teoria literária. E dentro da teoria literária, nós temos várias áreas. Uma Uhum. delas nós chamamos de epistolografia. Epistolografia é a área da teoria literária que pesquisa, que trabalha com cartas, correspondências, arquivos de escritores, especialmente trocas de cartas. Então, de uns 30 anos para cá, nos estudos literários brasileiros, de uns 30 anos para cá, a gente tem conseguido, digamos assim, sistematizar a pesquisa epistolográfica, ou seja, a gente conseguiu realmente, de uns 30 anos para cá, fazer com que a epistolografia seja uma área importantíssima da teoria literária. Por quê? Porque não era até assim até algumas décadas atrás. O Brasil, a literatura brasileira sempre foi rica em escrita de carta, em produção de carta e até em publicação. Mas, algumas décadas atrás, essas publicações não tinham uma sistematização, uma pesquisa mais apurada, uma pesquisa, digamos assim, mais aprofundada. Não tinha. Você publicava as cartas apenas como um texto de leitura, não como uma fonte de pesquisa, na minha opinião. Então, isso começou a mudar a partir do ano 2000, quando se começou a publicar a correspondência do Mário de Andrade, pela USP, lá em São Paulo. Então, de lá para cá, a gente não só veio seguindo a metodologia da USP, mas também criando grupos de pesquisa, congressos e mais congressos, uma quantidade imensa de publicações. Então, linhas de pesquisa na universidade, orientações de pós-graduação, conjunto disso tudo reforçou muito essa área da epistolografia nos estudos literários brasileiros nas últimas 3 décadas. Dito isso, eu acho que toda correspondência bem organizada
ela é uma fonte de pesquisa, por quê? Porque a gente tem ali os sujeitos conversando entre si, muitas das vezes sem o freio, vamos dizer assim, sem o freio que às vezes um livro didático teria. Então, por exemplo, numa dessas cartas da correspondência do Drummond com o Alceu, tem a afirmação explícita do Drummond do desejo dele de cometer suicídio. É uma carta de 1929, onde ele diz com todas as letras que ele estava passando por um momento de um vazio existencial, de uma depressão muito grande, e que ele estava pensando seriamente em cometer suicídio, mas não tinha a devida coragem para dar cabo da vida, o termo que ele usa, a expressão que ele usa, né? Ora, isso é muito interessante por quê? Porque quem conhece a poesia do Drummond sabe que o suicídio é um dos temas mais recorrentes na poesia do Drummond. E quando essa correspondência foi publicada em 2014, e aí a gente tem essa carta onde tem o Drummond falando explicitamente do desejo e também da falta de coragem dele de suicidar-se, então a gente consegue fazer um link, por exemplo, com essa dimensão crítica da obra, da poesia, que é a marca do suicídio, o suicídio como um tema recorrente na poesia dele. Então, eu acho que isso é só apenas um exemplo como que a correspondência pode ajudar a compreender a obra, compreender a literatura produzida por um autor. A correspondência, desse modo, funciona também como chaves de leitura, então, né? Ela não é apenas, ela é uma chave de leitura e eu vou mais além. Ela é o lado B da obra do autor, entendeu? Tá. E ela é parte da obra do autor. Ela é chave de leitura porque realmente ela vai dando pistas para a compreensão da obra. Isso a gente comenta em todos esses grandes epistolários que têm sido publicados no Brasil nos últimos anos. Então, realmente, a correspondência vai dando pistas para a compreensão da obra do autor. Agora, a gente já chegou a uma conclusão, aqui, né, até por conta dessa sistematização da epistolografia no Brasil, a gente já chegou à conclusão que a correspondência é parte da obra de um autor. Então, quando a gente fala a obra de Drummond, é todo aquilo que foi publicado pelo Drummond, seus livros de poesia, seus livros de prosa, seus livros de memória, e também a sua correspondência. Então, quando eu falo em Mário de Andrade, é a poesia do Mário, a crítica do Mário, a prosa do Mário e a sua correspondência. Então, eu acho que assim, cada vez mais tem que ficar claro para o leitor, para os pesquisadores, que a correspondência é parte integrante da obra. E como parte integrante da obra, ela tem as suas características, as suas vicissitudes. Daí, então, é a função nossa de pesquisadores de não só tirar isso dos arquivos, trazer isso ao aluno e também explicar através de uma pesquisa muito grande, por exemplo. Essa correspondência do Drummond com o Alceu, eu levei 2 anos para organizá-la e depois publicá-la. Então, assim, não é algo que você estala o dedo e prepara um livro. É realmente muito complexo o processo. Leandro, eu sei que são coisas bem distintas e a gente está falando de épocas também diferentes, mas se a gente colocar esse conceito para hoje, seria como incluir na obra de um escritor também as mensagens que se troca todo dia com os amigos? Até que ponto vai essa consideração da comunicação também para a obra literária? O problema é que ninguém hoje em dia guarda essas comunicações, essas mensagens, ninguém arquiva, né? E É. carta, elas eram arquivadas, a correspondência E, o- tradicional e, e, e os, po- e as postagens em redes sociais? Será que conta? poderia ser, mas ainda assim você tem que ter todo um trabalho, não só de salvar as postagens, ou como Sim, alguns amigos meus, eu sei que eles fazem isso, eles imprimem as sim. postagens deles, o que requer uma disciplina muito grande do sujeito É, de estar sempre imprimindo postagens de rede social. Ora, quando a gente fala em correspondência, em carta, vem sempre essa dúvida, né? E hoje em dia, a questão do e-mail, né? Inicialmente o e-mail, depois as é. mensagens mais instantâneas dos aplicativos de mensagens. Olha, eu diria o seguinte: eu sou muito pessimista em relação a essas coisas. Primeiro, correspondência, como essa geração de Drummond trocou, não existe mais. Não tem mais. Não tem, e ponto final. Uma ou outra pessoa que às vezes escreve uma carta, às vezes até por uma questão até de exotismo, quer fazer uma coisa exótica, escreve uma carta, porque carta realmente hoje ninguém mais escreve. Não tem O nem o tempo e-mail, de reflexão, né, Leandro? O tempo de é isso que eu reflexão ia não falar. tem. Isso. Isso que eu ia falar, porque a carta, ela pressupunha e ela exigia uma liturgia. Uma liturgia. Ou seja, você, para escrever uma carta, você tinha que pensar no que você ia escrever, papel, caneta, sentar.
escrever propriamente dito, né, vamos dizer assim, depois revisar o texto. Algumas pessoas, depois da revisão, reescrevia, passava limpo aquela carta, outros não, já mandava direto. Depois, envelopar, tinha que ter envelope em casa, se não tivesse, tinha que ir na papelaria comprar envelope. Depois, dirigir-se até uma agência do correio e postar. E ficar esperando, torcendo para que o correio não extraviasse aquele envelope, aquela carta. É. E até a outra pessoa, o destinatário, receber algumas semanas depois e passar pelo mesmo processo para te responder. Então, era toda uma liturgia que exigia a troca de cartas. Hoje em dia isso é impossível, porque o tempo de hoje em dia é uma outra lógica de tempo. E eu acho que a gente anda realmente neurótico com essa questão do tempo. E eles lidavam com o tempo de uma forma muito diferente, com uma experiência temporal muito diferente de hoje em dia, onde a gente lida com o tempo de uma forma realmente enlouquecida, na minha opinião. Então, não só tinha essa liturgia que hoje em dia eu acho impossível de ter, como também você pensava a carta, conforme eu disse, usava a carta para você desenvolver uma dimensão ensaística sua, porque a carta, a correspondência, ela também tinha uma dimensão de ensaio. Em quantas dessas cartas de Drummond com o seu, o Drummond não só discute as suas questões ligadas à existência, ligadas às suas dúvidas religiosas, mas também ele fala e discute sobre o modernismo brasileiro, sobre a sua poesia, especialmente sobre o movimento modernista brasileiro. Então você vê que havia uma dimensão ensaística. Ora, com a ascensão das mídias, né, a partir dos anos 2000, com o e-mail, a chegada da internet, essa coisa toda, chega o e-mail. O e-mail, inicialmente, quando ele surgiu, ele tinha algumas similaridades com a correspondência, algumas. Ele não deixa de ter uma data que você manda, uma data eletrônica que todo e-mail vai à data. Ele não deixava de ter um cabeçalho, né? Querido fulano, caro amigo, era um cabeçalho. Ele tinha uma mensagem, toda carta tem uma mensagem, no final ele tinha o nome do remetente, como se fosse uma despedida. Só que era tudo eletrônico. Então ele chegou a ter algumas similaridades, algumas. Hoje em dia, com essa coisa dos aplicativos de mensagem, eu não vejo mais similaridade nenhuma, e aí a correspondência, a carta, virou um museu das grafias, é um museu da escrita, da literatura brasileira, e a gente lida realmente como até um objeto raro hoje em dia, por isso que tem que ter até cuidado para a gente não só lidar, como salvaguardar e preservar os arquivos de cartas. É, o arco de tempo que você falou aí, de 28 até 80 e pouco, não foi? 3, 83. 83, ele atravessa aí vários momentos da história nacional. O que é que pode se refletir também nessa correspondência em termos de contexto cultural, contexto histórico que está presente nas cartas, Leandro? Eu acho, especialmente, quando Drummond vai trabalhar com Capanema, no Rio de Janeiro, quando Drummond vai ser chefe de gabinete do ministro da Educação, do ministro Gustavo Capanema, isso estamos falando década de 30 e década de 20, perdão, década de 30 e década de 40, desculpa, década de 30 e 40. Então, esse momento, década de 30 e década de 40, do ponto de vista político, o Brasil passava pelo Estado Novo, pelo regime do Estado Novo. E não tem como negar que era um regime autoritário, um regime ditatorial. Então, houve toda uma problemática de como os escritores intelectuais se aproximaram do Estado Novo, se aproximaram do Ministério da Educação, e na época era o Drummond chefe de gabinete do ministro da Educação. Só que do ponto de vista político, Drummond era de esquerda, o que hoje seria uma pessoa de esquerda. Drummond era muito simpático ao comunismo. E o regime político da época era um regime de direita, em alguns momentos até de ultradireita. Então havia assim uma delicadeza muito grande que se tinha que ter com o regime varguista, com o Estado Novo varguista. Por quê? Porque era um regime de exceção, era uma ditadura que nós tínhamos aqui no Brasil. E vários escritores, inclusive, foram até vítimas desse Estado. Vamos pegar alguns exemplos. Graciliano Ramos foi encarcerado na Ilha Grande por conta, né, de ser filiado ao Partido Comunista. Jorge Amado foi exilado para fora do Brasil. Tarsila do Amaral, a pintora, chegou a ser indiciada, né, quase foi presa. Então, assim, e vários outros escritores tiveram problemas políticos seríssimos com o Estado Novo. E Drummond era, digamos assim, receptivo às ideologias políticas de esquerda, especialmente muito receptivo e muito namorado do comunismo, vamos dizer assim, mas não podia
podia se explicitar, não podia, né, digamos assim, assumir isso. Então, tem alguns momentos da correspondência dos dois, de Drummond e o seu, que isso é algo delicado. Eu Hum. assim, exagerei nas notas de rodapé, que é justamente para entender a pesquisa da gente, vai para as notas de rodapé, sempre de Uhum. uma correspondência. Por quê? Porque nesse momento, o Alceu Moroso Lima era muito católico, e por ser católico, naquele momento era de direita, né? Era contrário ao comunismo, naquele momento o catolicismo era um catolicismo combativo. Então havia toda uma missão da igreja de ser contra o comunismo, de demonizar o comunismo, vamos dizer assim, demonizar toda e qualquer prática política ideológica de esquerda. Então, o Alceu era defensor dessa corrente. O Drummond era defensor de uma corrente ideologicamente contrária. Então, isso, assim, eu acho que deu uma certa rusga entre eles, não a ponto de se desfazer a amizade, mas É. chegaram a ficar assim, alguns bons tempos sem se corresponder, em alguns momentos mais até de um ano sem se corresponder. E Uhum. o Capanema era o ministro Capanema, ele era ministro de um presidente que naquele momento exercia, volto a dizer, um regime de exceção, muito ligado à igreja também, porque um dos sustentáculos do regime Vargas foi a Igreja Católica no Brasil. A Igreja Uhum. Católica não só sustentou politicamente o regime varguista, como, inclusive, colocou ele como uma espécie, entre aspas, de salvação das almas brasileiras do comunismo. Uhum. E no meio disso tudo está o Drummond. Então, assim, foi uma relação delicada que eu acho que talvez seja o momento da política brasileira, da história brasileira, que mais se reflete em algumas dessas cartas, especialmente quando o Drummond é esse chefe de gabinete do Capanema e tem nomeações, tem transferências de professores, nomeações de intelectuais, né? Então, assim, há toda uma problemática nisso daí que só quem lê a correspondência vai ver que, inclusive, eu coloco os nomes das pessoas que sofreram perseguição por parte do Estado Novo, né? Isso tudo eu coloco na pesquisa feita no rodapé. Uhum. Em tratando da correspondência entre um escritor e um crítico, havia troca de impressões sobre outras obras de outros escritores? Ah, sim, não, isso é muito comum. Aí o que acontece? Na verdade, essa nossa geração modernista foi uma geração muito epistolar, e por isso mesmo o modernismo é o único estilo brasileiro, o único estilo literário brasileiro que mais produziu correspondência entre os seus escritores e poetas, entre os seus críticos literários. Por quê? Porque o modernismo, ele se posicionou no Brasil, ele começou na literatura brasileira imbuído de muito debate, porque o modernismo ele começa num momento no Brasil, na década de 20, onde nós estávamos vivendo o quê? O centenário da independência do Brasil. A independência que foi em 1822, em 1922 nós temos, né, o centenário da independência do Brasil e é quando também acontece em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Isso. Mas 1922, por ter sido um ano de centenário da independência, foi um ano que teve assim um revisionismo político muito grande no Brasil. Não só nós tivemos a Semana de Arte Moderna, como também nós tivemos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, nós tivemos no Rio de Janeiro a fundação do Centro Dom Vital, que era um centro de intelectuais católicos ligados à Arquidiocese do Rio de Janeiro, na época, portanto, muito conservador. Enfim, nós tivemos o movimento do tenentismo, né, a revolta dos tenentes lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, foi um ano muito problemático do ponto de vista político, de várias correntes ideológicas, ou da direita ou da esquerda, se digladiando entre si. E, nesse contexto, surge o modernismo brasileiro como que um estilo que trabalhou essa identidade brasileira, quis dar uma contribuição literária para se pensar a identidade nacional, a identidade brasileira, o que era ser brasileiro de uma perspectiva muito crítica. Então, com isso, os escritores modernistas, ao contrário dos escritores de outros estilos, eles tiveram, como poderia dizer, uma espécie assim, de uma missão de pensar o movimento, pensar o estilo literário modernista, mas pensar o movimento na perspectiva do Brasil, coisa que os outros estilos anteriores não tiveram muito essa missão, não tiveram muito essa questão, não era uma questão, por exemplo, para o parnasianismo, isso nunca foi uma questão, não foi uma questão para o simbolismo, muito menos para o realismo, um pouco para o romantismo até, porque o romantismo também foi muito nacionalista. Mas o nacionalismo romântico do século XIX foi uma perspectiva bem diferente, foi mais ufanista, foi mais de glorificação, ao passo que o modernismo, na década de 20,
traz um nacionalismo de uma proposta mais crítica. Então, por isso que os escritores modernistas, Drummond, um deles, pensam o movimento. E nisso que eles pensam esse movimento, para implementar esse movimento, a correspondência é um espaço de pensamento. Então, por isso que, em termos quantitativos, nós tivemos um quantitativo de cartas muito maior durante o modernismo do que nos outros estilos precedentes. Então, eu acho que modernismo e epistolografia se uniram muito, se uniram bastante. Por quê? Porque foi a forma de você pensar o estilo, pensar a obra de cada um, e pensar a obra dos outros colegas, dos outros amigos também, citando uns aos outros nas cartas. Volto a dizer, Drummond entra em contato com o Alceu por influência de Mário de Andrade. Sim. Mário que fez a ponte entre ambos. Então, havia uma verdadeira rede, uma rede de sociabilidade epistolar nesse momento, e essa rede de sociabilidade foi para pensar o movimento modernista e para pensar a minha obra, eu, remetente, e também um pouco da obra do meu amigo, da minha amiga, que era uma forma de você pensar o movimento como um todo. O modernismo tinha propostas diferentes do que estava em vigor até ali. Mas também nas cartas também dá para ver uma autocrítica ao movimento? O problema é que o modernismo ele foi muito amplo e muito, realmente, assim, muito complexo, na minha opinião. Nós tivemos vários grupos modernistas no Brasil. Tivemos modernismo conservador demais, que o movimento verde e amarelo, por exemplo, dos anos 20, nos anos 30, assim, é uma das forças que ajuda a pensar e a fundar a aliança. Ai, meu Deus, até esqueci, que é do Plínio Salgado, que era um grupo de extrema-direita que nós tivemos no Brasil. Agora eu esqueci, que era um grupo também de extrema-direita, verde-amarelo também, no Brasil, nos anos 30, e isso foi gestado no grupo verde-amarelismo do Brasil, do Do modernismo modernismo. brasileiro, paulista, né, na década de 20. Mas também você teve movimentos de esquerda dentro do modernismo ligados ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. Oswald de Andrade é um excelente exemplo disso, Jorge Amado na Bahia, Graciliano Ramos, são excelentes exemplos, né, de uma perspectiva ideológica de esquerda do modernismo, né? Uhum. E também tivemos essa perspectiva de direita. Ora, isso tudo não se, eles, assim, como poderia dizer, havia atritos ideológicos, não só atrito ideológico, como também atrito de interesse. Em alguns casos, eles conseguiram manter uma certa amizade entre alguns, ou pelo menos um respeito. Em outros, não. Em outros, havia realmente uma separação completa, até de amizade, um rompimento de amizade. Até nisso, a correspondência, a epistolografia foi importante. Porque em várias cartas desses escritores, a gente tem a narrativa das brigas, formação dos grupos, das panelinhas, ou seja, você tinha todo um debate político, um xingando o outro. Tinha isso também, tinha uma certa baixaria também em algumas dessas cartas também. Porque era próprio desse momento de você usar a carta para isso igualmente. É por Uhum. isso que eu acho que a pesquisa com carta, com correspondência, é uma pesquisa muito rica, acima de tudo, multidisciplinar. Né? Porque não se discute apenas de literatura. É literatura, é história, é arte, é pensamento, é memória. Então, há uma interdisciplinariedade muito grande na pesquisa epistolar. Drummond, entre as várias coisas em que ele se destacou na literatura, ele era um grande observador do cotidiano da vida brasileira. Isso também é possível de enxergar nas cartas, por exemplo, com Alceu? Com o Alceu, não, mas com o Mário de Andrade, sim. Então, Pronto. assim, com o Alceu, eu não vejo muito esse movimento da observação do ser humano, da observação da cidade, da Uhum. observação dos costumes. Com o Alceu, não. Isso é muito interessante, porque o remetente, ele escreve e ele desenvolve a epistolografia de acordo também com o seu destinatário. A gente costuma dizer que o remetente, a correspondência é um processo dialógico, né? Entre um eu e um outro, entre um remetente e um destinatário. E o remetente, ele se constrói para o destinatário de acordo com quem é o destinatário. Então, eu acho que, por exemplo, isso que você levantou, da observação do cotidiano, da observação da vida, o Drummond, ele discute muito com Mário e com o Ciro dos Anjos.
uma outra correspondência importantíssima do Drummond, já publicada, foi com Ciro dos Anjos. Então, quando eu escolho com Ciro dos Anjos, eu vejo esse Drummond observador da vida, do cotidiano, das pequenas coisas até mais comezinhas do dia a dia, né? Agora, qual o seu não? Qual o seu, inicialmente, o debate é religioso, é existencial, é filosófico, é um debate extremamente existencialista, muito mesmo, até porque a maior parte dos escritores que se aproximaram de Alceu Moroso Lima viam no Alceu a pessoa certa para discutir essas questões, discutir essas dúvidas existenciais. Eu vou te dar um outro exemplo de um outro correspondente de Alceu, que foi Mário de Andrade. Eu também organizei e publiquei a correspondência entre Alceu e Mário de Andrade, que saiu pela EDUSP, editora da USP, em 2018, a correspondência de Alceu e Mário de Andrade, né? Então, assim, eu diria que 95% das cartas entre Mário de Andrade e Alceu Moroso Lima foi para discutir a existência de Deus, foi para discutir a existência ou não de Deus, foi para discutir a necessidade ou não de ser católico. Então, Mário não discute isso com mais ninguém. Dos seus mais de 1.000 correspondentes, ele só discute isso com Alceu Moroso Lima. Então, eu acho também que foi a pegada de Drummond e de vários outros escritores, como Murilo Mendes, Jorge Lima, Augusto Frederico Schmidt, né, Otávio de Faria. Todos eles procuraram Alceu para discutir essas questões, porque eles viam em Alceu não só um crítico literário, uma pessoa importante para a dimensão da literatura, como também um intelectual católico. E eles viram nesse destinatário, Alceu Moroso Lima, a pessoa correta, vamos dizer assim, para discutir e debater essas questões mais ligadas à existência. Então, eu acho que o Drummond, como qualquer correspondente, ele se construiu epistolarmente de acordo com o seu destinatário. Então, para cada destinatário existe um Drummond, vamos dizer assim. Como para cada destinatário existe um Mário de Andrade e assim por diante. E qual é o Drummond que se revela nas cartas para Alceu? Você já colocou aí um pouco o agnóstico, o jovem com problema com aquela coisa meio de depressão, tal. O que mais você poderia apontar? Aí na fase já mais adulta, vamos chamar assim, né, especialmente na década de 40, 50, quando Drummond está no Rio de Janeiro, trabalhando com Capanema, é um Drummond bem diferente do que aquele jovem todo cheio de dúvidas da Belo Horizonte dos anos 20 e 30, sabe? Então, é um Drummond já mais maduro, um Drummond já com muitas publicações, e um Drummond com uma responsabilidade profissional muito grande, que era chefiar o gabinete do ministro da Educação da época. Então, você vê já um sujeito muito inserido, por exemplo, na burocracia brasileira. Eu diria que há um segundo momento dessa correspondência. O primeiro é esse que você levantou, desse Drummond mais existencialista, lá dos anos 20 e início dos anos 30, e esse segundo momento é esse segundo Drummond dos anos 40 e 50, já no Rio de Janeiro, que está envolvido na burocracia do Estado, envolvido na burocracia da política do Estado, vamos dizer assim, e a correspondência dele com o Alceu modifica muito. Eles, por exemplo, eles não vão mais discutir questões ligadas à existência, não vão mais discutir questões ligadas à religião, não. O debate deles é puramente profissional, por incrível que pareça. Há todo um debate sobre, por exemplo, política educacional. Isso eu acho muito interessante também, porque é uma outra dimensão do Drummond que pouca gente conhece. E eu coloco toda essa documentação no livro, né, na correspondência, esse livro que eu mostrei inicialmente. Há todo um Drummond preocupado, por exemplo, com política de educação no Brasil, criação do Conselho Federal de Educação, do qual Alceu foi membro por mais de 30 anos do Conselho Federal de Educação. Então, a abertura de cursos superiores no Brasil, a abertura de universidades, de faculdades, tudo isso passava por ele como chefe de gabinete do ministro da Educação. Então, e Alceu, nesse momento, ele era professor da universidade que hoje é a UFRJ, na época chamada Universidade do Brasil, e também era reitor de uma outra universidade que existia no Rio de Janeiro, que era a UDF, Universidade do Distrito Federal. Então, ele tinha duas matrículas públicas federais, uma como professor da que hoje é a UFRJ e outra como reitor da UDF. E é todo um problema, porque essa Universidade do Distrito Federal, UDF, em 1939, ela foi extinta. Ela foi extinta por um decreto do Capanema, extremamente influenciado pelo Alceu. Por quê? Porque
essa universidade do Distrito Federal, o DF, ela concentrou uma quantidade imensa de professores ligados ao Partido Comunista Brasileiro, professores de esquerda. E a igreja viu aquela universidade, aquele espaço, com os olhos muito ruins. Por quê? Porque para a igreja era um perigo que aquela instituição federal de educação fosse, segundo as palavras das autoridades eclesiásticas da época, entre aspas, um ninho infestado de comunistas. Era a expressão que que as autoridades eclesiásticas se referiam ao UDF, à Universidade do Distrito Federal, um ninho infestado de comunistas. E o Alceu era reitor dessa universidade. Então, o Alceu consegue influenciar o Gustavo Capanema, consegue convencer o Gustavo Capanema a extinguir, ou seja, fechar a UDF, da qual ele próprio era reitor, e transferir todo mundo para a UFRJ, na época ainda chamada Universidade do Brasil. O Drummond foi totalmente contra essa atitude do Alceu. Mário de Andrade foi totalmente contra essa atitude do Alceu. E aí é quando eu acho que acontece realmente um certo distanciamento dos dois, que durante um bom tempo eles não se correspondem, porque o Alceu foi contra, mas isso era uma política de Estado. É o Capanema como ministro, que vai depois convencer o Getúlio Vargas como presidente, e ambos, então, extinguem, acaba com a UDF, fecha a UDF, e todo mundo é transferido para a UFRJ. Mas alguns professores não foram transferidos para a UFRJ. Alguns professores foram exonerados, e exonerados de uma forma extremamente violenta. Né? O Estado Novo exonera alguns professores que eram concursados, eram funcionários públicos, mas foram exonerados sem defesa nenhuma. Então, Drummond sai em defesa de alguns, que muitos eram seus amigos, inclusive, né? E Alceu, não, Alceu achou que o Capanema estava fazendo certo, mas porque foi ele, Alceu, que convenceu o Capanema de fazer isso. Então é um momento que eu acho que também tem uma questão, um contexto político muito forte, muito polarizado, vamos dizer assim, e que dá a tônica desse segundo momento da correspondência deles, que é uma correspondência realmente profissional, burocrática, vamos dizer assim. Há algum indício, alguma menção relativa à presença da literatura nas escolas ou nas universidades, por exemplo? Não, não, isso não. O que há menção e o que há discussão, né, em algumas dessas cartas é a criação dos primeiros cursos de letras no Brasil. Isso eu acho muito interessante para a nossa área de letras, né? Por exemplo, a criação da disciplina teoria literária, que é o meu caso, eu sou professor de teoria literária, toda a discussão de currículo das universidades. Por quê? Porque antes dos cursos de letras, com esse nome letras que nós temos hoje, havia uns cursos muito esquisitos, por exemplo, humanidades. Né? Então, assim, você tinha um curso chamado Humanidades, aí entra tudo, né? Humanidades e entra várias áreas das ciências humanas. Então, o sujeito não sai nem formado nem em história, nem em letras, por exemplo, e nem em filosofia. Ele sai formado em humanidades. Então, a partir dos anos 40, há uma profissionalização, vamos chamar assim, né, e uma definição, né, das áreas do ensino superior no Brasil, e essas áreas, obviamente, elas vão sendo pensadas e criadas através do quê? Do então Conselho Federal de Educação. O Drummond era do Conselho Federal de Educação por ser chefe de gabinete do ministro da Educação, que era o chefe, né, era quem comandava o Conselho Federal de Educação. Mas outros nomes também, como o próprio Alceu era do Conselho Federal de Educação. Então há todo um debate muito grande, do ponto de vista burocrático, da profissionalização da área de letras, da criação, definição, o que é um curso superior de letras, e os primeiros currículos desses cursos de letras, as disciplinas de teoria literária, literatura brasileira, literatura portuguesa. Por exemplo, antes você tinha uma coisa chamada, uma disciplina chamada classicismo, que é muito amplo. Não, a partir de agora, você vai ter literatura latina ou literatura grega, língua latina, língua grega, enfim, eles vão departamentalizar, vamos dizer assim, né? Ou seja, separar as disciplinas de acordo também, criando também um currículo mínimo para essas disciplinas. Tudo isso é pensado e gestado no Conselho Federal de Educação. Então, por isso que eu digo que esse momento é um momento muito interessante, muito rico também da correspondência, e aí eu fiz assim, uma pesquisa realmente muito aprofundada no próprio arquivo do Drummond, na casa de Rui Barbosa, no Rio, onde tem toda essa documentação burocrática da vida do Drummond, quando ele estava trabalhando junto com o Capanema, e isso tudo vai para as notas de rodapé do livro. Você já nos disse aqui que a obra epistolar ela faz parte da obra do autor, né? Mas Sim. como é que se dá essa integração? Como é que se pode puxar essas relações
das correspondências com a obra, vamos dizer, literária mais conhecida. Aí entra o papel fundamental do pesquisador para entrar no arquivo, tirar esse material do arquivo e publicar. Daí é a função puramente da pesquisa, do pesquisador, do especialista, que vai para a terra, vai para os arquivos, vai para os acervos, para poder justamente o quê? Não só conhecer esse material, inventariar esse material, enfim, se o pesquisador percebe que há interesse de pesquisa, há interesse, inclusive, para fazer essa complementação da obra, né? A carta, a correspondência como um complemento, como um lado B da obra, é o pesquisador que faz isso. Isso eu acho interessante, por quê? Porque nós somos muito poucos pesquisadores no Brasil que lidamos com carta e correspondência. Por quê? Porque é uma pesquisa muito trabalhosa. A gente não consegue publicar um livro em menos de 2 anos, nunca. Ou seja, meu último livro que eu publiquei esse ano agora, que é a correspondência do mesmo Alceu Moroso Lima com um poeta alagoano chamado Jorge de Lima, e inclusive Jorge de Lima foi muito amigo do Drummond também. A correspondência entre Alceu e Jorge de Lima me levou 4 anos de trabalho, 4 anos de pesquisa, pela quantidade, que é uma quantidade absurda, são mais de 200 cartas inéditas, então tem também uma questão quantitativa, mas também uma questão de complexidade do conteúdo da correspondência entre Jorge de Lima e Alceu. Mas é fundamental que o pesquisador, realmente especialista nessa área da epistolografia, é ele quem vai ao arquivo e vai começar esse processo todo de inventário, transcrição. É muito trabalho transcrever as cartas, a maior parte está manuscrita, aí tem todo um problema de caligrafia, dificuldade de caligrafia, de compreensão de caligrafia. Depois, isso tudo transcrito, a pesquisa para o rodapé, que também você não faz isso de uma hora para outra, né? Enfim, é esse pesquisador, é esse especialista que eu acho que vai fazer esse link, essa ponte, vamos dizer assim, entre a correspondência e a obra do sujeito em questão. Daí a importância de nós termos, inclusive, a preservação documental dessas cartas em instituições de salvaguarda de documentos, o que no Brasil é uma coisa muito complicada, entendeu? No Brasil nós temos um problema seríssimo em salvaguarda de documentos, não são todas as instituições que são boas para isso, não são todas que guardam de forma adequada, e também às vezes você lidar com a família, lidar com herdeiros, nem sempre é uma relação fácil, nem sempre é uma atividade fácil você lidar com certos herdeiros, porque às vezes eles querem vetar algumas coisas, né? Censuram, a gente não consegue publicar tudo. Não foi o caso do Drummond, porque os netos do Drummond, antes mesmo na época, né, em 2012, quando eu comecei essa pesquisa, antes de começar a pesquisa, eu estive pessoalmente, né, com os netos dele para conversar pessoalmente e apresentar a minha proposta. Inclusive, aquela carta que eu disse, que é uma carta de 29, na qual o Drummond fala muito da questão do suicídio, eu fiquei pensativo se eu iria transcrever isso e publicar. Então eu perguntei a eles se eles viam isso como um problema, para depois isso não dar problema lá no futuro, né, quando o livro tivesse publicado. Eles disseram que não, que poderia publicar absolutamente tudo, que eu não censurasse nada, porque eles também não iriam censurar nada. Isso é importante, porque nos dá liberdade da gente trazer à baila os documentos. Então, eu acho que é a função primordial do pesquisador, do especialista, de fazer esse link entre o arquivo do escritor e a sua obra a partir da publicação dessas cartas, desses arquivos. Ô, Leandro, eu queria entrar agora num tema que é um dos destaques da conversa, vamos dizer assim, das cartas entre Drummond e Alceu, que é a questão religiosa. Uma questão Sim, religiosa que, hoje em dia, o diálogo muitas vezes não é tão fácil. O que é essa sim. troca, o que é essa conversa entre os dois pode nos ensinar ou pode nos trazer como reflexão para hoje? Eu acho que a principal reflexão e o principal ensino que essa troca de Drummond e Alceu nos dá, como também foi a troca entre Mário de Andrade e Alceu, que Mário também discute muito essa questão religiosa com Alceu, como também foi Jorge de Lima com Alceu também, porque uma boa parte da correspondência de Jorge de Lima é sobre questões religiosas. Eu acho que a lição que esses autores e que esses correspondentes nos dão hoje em dia é o seguinte: o fato de você pensar diferente de mim não quer dizer que você seja meu inimigo. O fato de você ser diferente, de você viver diferente, de você pensar, sentir e até mesmo de crer diferente, isso não quer dizer que você é meu inimigo e que eu tenho que manter distância de você.
que eu tenho que manter-me longe de você. Muito pelo contrário. Eles comprovam através da correspondência deles, e isso está publicado, é só você ler que você vai perceber isso, que o fato de pensar diferente não é motivo de inimizade, muito pelo contrário. Em alguns casos, eles estavam em polos ideológicos 100% contrários, completamente contrários, sabe? Em polos ideológicos muito diferentes, mas mantendo uma admiração absurda. O Drummond morre elogiando o Alceu. Quando o Alceu morreu em 1983, a Academia Brasileira de Letras fez de tudo para que o Drummond se candidatasse para ocupar a vaga do Alceu. E o Drummond sempre falava nas entrevistas: eu não mereço, porque ninguém consegue ser tão grande como o meu amigo foi. Então você percebe que era uma admiração, quase que uma mitificação. O Drummond quase que mitologizou, quase criou um mito em relação ao seu. Mas estava em polos ideológicos completamente diferentes. Então, eu acho que a grande lição que eles nos dão é exatamente isso: é o fato seguinte, você pensa diferente, você vive diferente, você crer ou não em Deus, você crê, seja lá na religião que você estiver, seja ela qual for, mas eu tenho respeito por você, eu consigo dialogar com você, eu consigo debater, discutir algumas coisas com você sem entrar em briga, entendeu? E eu acho que é o grande nível do discurso, do debate desses correspondentes. É um nível altíssimo de discurso, de debate, de conversa, sem entrar em baixaria, sem um declarar guerra ao outro. Eu acho que é a grande lição que eles nos dão, na minha opinião. Uhum. Você está com o seu livro aí, você mostrou a capa para a gente agora. Mostrei, é esse aqui, Drummond e Uhum. Alceu, pela editora da UFMG, editora da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu dou aula. Então, ela que fez a publicação desse livro em 2014 e muito fácil dos nossos amigos que estão nos ouvindo adquirir, comprar no site da UFMG, nos sites das livrarias. Ele está disponível, não está ainda não é obra rara, não, ou seja, ele está totalmente disponível nas redes, na venda de internet e também nas livrarias. Na Bienal do Rio, mês passado, eu tive uma surpresa muito boa. Eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, essa coisa. Por quê? Porque eu estou lá na Bienal do Rio, mês passado, e aí eu entro em 2 ou 3 estandes e eu encontro o livro. Que o livro, volto a dizer, o livro é de 2014, né? Então, assim, em geral, a Bienal só coloca lá à disposição as novidades, os lançamentos. E o livro estava lá disponível. Então, assim, o que quer dizer? Quer dizer que ainda tem busca, ainda tem procura, a ponto dele estar ainda circulando em venda por aí. Então, será um prazer ter a leitura aí dos nossos amigos, né? Ô, Leandro, de alguma forma mudou a sua leitura de Drummond depois das cartas? Olha, eu não sei se mudou a minha leitura da obra dele. Talvez a questão do suicídio. A questão do suicídio me marcou muito, porque realmente, muito antes de eu entrar no arquivo do Drummond e ver essas cartas, e ver essa carta que ele fala do suicídio, muito antes disso, eu ficava muito perplexo que o suicídio era um tema da poesia dele. Vários poemas dele tematizam o suicídio. Isso sempre me chamou a atenção. Por que que isso era um tema tão recorrente na vários poemas do Drummond, né? Aí depois, obviamente, quando eu comecei a pesquisa em 2012, que eu me deparei com essa carta onde ele fala explicitamente, claramente, a vontade, o desejo de cometer suicídio, eu linkei uma coisa com a outra. Mas, a não ser isso, o que mudou em mim não foi tanto como que eu passei a ler a obra do Drummond, mas como eu passei a entender a vida dele. Eu cheguei a uma conclusão que nós somos realmente muito complexos e o ser humano é um ser muito complexo. E esse outro Drummond que aparece, especialmente na primeira fase dessa correspondência, anos 20, anos 30, que é esse Drummond muito abalado do ponto de vista existencial, você vê assim como que o ser humano ele é sensível e como ele é suscetível a esses abalos, sabe? Como ele é suscetível, né, a essas dores pessoais, a essas dores existenciais de cada um. E ele deixa isso muito claro na correspondência dele, né? Nessas cartas com o Alceu. Uma pessoa realmente abalada por esses questionamentos, por essas dúvidas, sabe? Abalada pela tristeza de ter perdido um filho, de ter enterrado um filho. Então, assim, eu realmente passei a entender um pouco mais da biografia dele, especialmente da biografia desse, entre aspas, primeiro Drummond. Por quê? Porque, em geral, se a gente joga no YouTube, nas entrevistas que ele deu em vida, já era um Drummond velhinho, já idoso, morando no Rio de Janeiro, mas esse Drummond muito jovem, rapaz, casado muito novo, pai muito jovem,
né? Tentando ter um bom emprego em Belo Horizonte, saindo de Itabira, né? Meio chateado com a família, porque a família não quis, perdão, a família queria que ele desse, né, continuidade à vida na fazenda do pai, ou seja, aos negócios da família lá no interior de Itabira, no interior de Minas. Então ele nega isso tudo e sai de lá, sai brigado com alguns familiares seus, vai para Belo Horizonte, né, e se casa, constitui família e tenta um lugar ao sol, vamos dizer assim, tudo muito jovem. Então, assim, me pareceu um sujeito que buscava muito. E eu acho isso muito bonito, quando a pessoa ela não sossega, vamos dizer, eu digo um pouco por mim mesmo, né? Assim, aquela pessoa que não se estagna, não fica estagnado. Não, o Drummond estava sempre em busca de algo, não só em busca de algo do ponto de vista profissional, mas também em algo, em busca de uma obra, de uma poesia, querendo fazer realmente uma poesia que fosse um diferencial na literatura brasileira daquele momento. Daí a imensa correspondência dele, por exemplo, com o Mário de Andrade, para discutir a poesia dele também. Então, isso me sensibilizou muito quando eu li inicialmente essas cartas e depois já de publicadas também, volta e meia eu volto ao livro, vejo uma coisa e outra. Então, assim, isso eu acho que me mudou muito a minha visão em relação ao Drummond. A partir dele, para entender outros escritores que também tinham essa ânsia de encontrar um lugar ao sol, encontrar um lugar para a sua obra literária no contexto modernista brasileiro daquele momento. Você acha que a leitura da correspondência é interessante também para não estudiosos, ou seja, para o leitor comum de Drummond? Vai Sim, gostar de ver essa correspondência? sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, é boa essa pergunta, porque muitas pessoas acham que quando a gente na universidade, a gente só pesquisa para nós e para os nossos amigos professores, né? Então, assim, e é de fato, às vezes tem alguns livros universitários, alguns livros, né, de alguns cientistas, um tanto herméticos, sabe? Herméticos no sentido, assim, parece que eles escrevem para os pares. Não é o caso dessa correspondência. Essa correspondência é uma linguagem das cartas, no caso, tanto de Drummond quanto de Alceu, é uma linguagem muito tranquila, uma linguagem muito simples, uma narrativa epistolar muito acessível, e eu tive um imenso cuidado de, na pesquisa do rodapé, das notas de rodapé, não ficar com aqueles jargões universitários, com aqueles jargões cientificistas, vamos dizer assim, sabe? Não, eu tentei ser profundo, conforme eu acho que eu fui aprofundado, ganhei muitos prêmios com esse livro na época, mas tentando fazer isso que você disse, ou seja, uma linguagem aprofundada, porém acessível ao grande público. Eu acho que o grande público, o público leitor de Drummond, o público está querendo descobrir Drummond, talvez os primeiros leitores drummondianos de hoje, os jovens ou adultos que hoje começam a ler Drummond, eu acho que seria muito interessante que eles lessem essa correspondência dele com o seu, até para que eles descubram e vejam esse Drummond muito humano, esse Drummond muito ser humano abalado em alguns momentos, ser humano, né, às vezes convicto de si em outros, mas eu acho que seria interessante eles conhecerem esse outro Drummond, esse Drummond que realmente é um ser humano, ponto final. Uhum. E, de certa forma, é como entrar na intimidade do autor, né, Leandro? Totalmente, totalmente, porque a correspondência é uma intimidade, né? É um texto íntimo, não é um texto burocrático, não é um texto institucional. A correspondência é um texto íntimo. Então, é você entrar na intimidade, é você entrar na casa, entre aspas, daquele remetente ou daquele destinatário, sem dúvida. Então, eu acho que é importante também que o leitor tenha essa dimensão. Eu estou entrando no universo íntimo. Por quê? Porque às vezes não é o caso de Drummond, que Drummond era muito educado nas suas cartas, mas tem alguns escritores que xingam palavrão, sabe? Escreve baixaria, expressões de baixíssimo calão, coisas chulas até, porque na verdade, vou dizer, era o ser humano também que estava escrevendo, né? Porque a gente tem uma relação às vezes um tanto mítica com os escritores, a gente gosta tanto deles que a gente cria um mito na nossa cabeça. No final das contas, é um ser humano de carne e osso, né? Que sofre, que se alegra, como nós. Então, isso também, assim, é um cuidado que eu acho que o leitor de cartas tem que ter. Ele está lendo uma correspondência, está entrando numa intimidade, e ele tem que tirar essa coisa do mito e perceber que ele tem ali um ser humano de carne e osso escrevendo, muitas das vezes, com todos as suas qualidades, mas também com todos os seus defeitos.
Uhum. Inclusive, somente para a gente encerrar o nosso papo, eu acho que o próprio Drummond, se fosse reler a primeira e a última carta que ele escreveu para o Alceu, ele veria ali uma diferença muito grande, né? Mas isso ele já comenta em algumas das cartas dessa correspondência, já nos Tá. anos 70 e até nos anos 80, 1980, 81, em algumas cartas, ele já, que são as últimas, né, da fase final, que o Alceu morre em 83, ele já faz uma espécie assim, de uma revisão de toda a amizade epistolar dos dois, né? Ele já Uhum. relembra, inclusive, quando o Alceu era crítico literário, lá nos anos 20, lá no início de tudo, é muito bonito ele falando, né? Nós líamos você com muito gosto, nós líamos você com extrema necessidade, você nos lançou na literatura brasileira. Ele já reconhece isso com Alceu nessa fase final da correspondência, especialmente no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, eles já meio que fizeram essa espécie de revisão entre ambos, né, na correspondência. Assim, é um diálogo muito bonito, na minha opinião. Muito bom, Leandro, muito obrigado. A gente está dando aqui encerramento a essa conversa que faz parte do ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro do Flitabira, que é o Festival Literário de Itabira, uma iniciativa, esse ciclo de debates do SESC São Paulo. Leandro Garcia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço, agradeço a todos vocês, repito, agradeço quem está por detrás das câmeras, vamos chamar assim, ou seja, o pessoal que está na logística do evento, que dá muito trabalho fazer um evento grande como esse. E, Fábio, obrigado você pela entrevista, pelas perguntas, e faça um convite, então, para os nossos ouvintes e espectadores a não deixar de ler Drummond e Alceu e descobrir mais um pouco desse Drummond epistolar, desse Drummond tão íntimo, às vezes tão abalado, tão sensível, às vezes também tão firme em algumas opiniões, mas, enfim, o Drummond como um todo, o Drummond 100% Drummond. É um convite que eu deixo aí para os nossos amigos. Massa. Obrigado, Leandro. Por nada, eu que agradeço. Um forte abraço. Abraço.